Olá! Você tem aí muitos retalhos e não sabe o que fazer com eles? Pois eu vou usar médios e alguns até pequenos para trabalhar num bloco que pode ser utilizado em muitas peças diferentes. Pode ser uma manta, um pé de cama, uma toalha, uma colcha, almofadas, toalhinhas de centro de mesa, trilhos de mesa, tudo que a nossa imaginação permitir. E o único requisito é que a gente utilize claros e escuros para dar o contraste. O nome do bloco, tijolo xadrez. Fica comigo, assiste o vídeo e vamos pôr mãos à obra. Muito bem, lembram daqueles retalhos que eu selecionei, que eu coloquei por setores na minha organização de retalhos? Pois é com estes que eu vou, então, atendendo a pedidos, né? Muitas me disseram, mostra alguma coisa que tu vai fazer com estes retalhos. Pois estou aqui hoje para isso. Então, vou selecionar alguns que combinem entre si e que eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Isso me poupa tempo, né? Então, vamos escolher aqui alguns. Eu tenho essas duas categorias, esses com flores e esses mais lisos. Eu vou pausar o vídeo e já vou fazer uma escolha enquanto isso eu vou fazendo a escolha e já trago para vocês, eu meço direitinho quais os pares então que eu vou usar. Então, as cores, eu peguei este amarelo, que é para ser as cores fortes, este laranja, esse coral e esse verde. Vou fazer a combinação, o verde com este aqui, esse coralzinho com este que tem coral, o amarelo com esse aqui, e o laranja vai ser com esse que tem tonzinhos de laranja aqui, tá? Bom, qual foi a minha decisão quanto ao tamanho do tijolo? Eu vi o tamanho da peça, eu precisava de 4, quantos eu conseguia tirar nessa peça? Eu peguei aqui, dobrei ao meio, fiz isso, ó. Dobrei ao meio, vi que medida chegava aqui, que medida aqui. Não dividi exatamente ao meio, eu tirei um pouco, ó. Para fazer um tijolinho do tamanho de 8 centímetros por 11 centímetros, tá? 8 por 11. Isso em centímetros. Se for em polegadas, então dá 3 e 1/8, 3 polegadas e 1/8 por 4 polegadas e 1/4, para quem gosta de polegadas, tá? Mas eu tô colocando centímetros que todo mundo conhece e a maioria usa. Então, vamos nessa. Vou fazer 4 deste e 4 deste aqui. Ainda vai me sobrar retalho, mas esse era tudo que eu conseguia, 4. Então, eu vou cortar de todos eles 4 de cada, tá? De 8 centímetros por... Pois aqui estão os nossos pedaços já cortados, tá? Vejam que o bloco não vai ficar quadrado depois de costurado. Mesmo que aqui eu tenho 3 costuras e aqui só uma, ele ainda assim vai ficar retangular, o que não me causou nenhum problema. Porque vejam, depois quando eu unir um bloco no outro, eu vou ter já pedaços retangulares. Eu só não vou poder fazer uma peça quadrada. Acho que não sei. Eu tenho que primeiro fazer o cálculo, que eu já mostro depois. Então, vejam, o nosso trabalho vai ficando assim. E é sempre importante que em cada bloco eu comece sempre pelo claro. Então, por quê? Porque no final ele termina com escuro. Então, o próximo que chegar, chega o claro. Ou estampado e liso, como queiram, tá? Ó. Então, eu vou ter o meu trabalho continuado dessa forma. Deixa eu ver se tá dando para enxergar. Tá, né?
ele fica bem bacana. Então, se eu fizer duas, uma carreira e outra carreira, eu já vou ter a largura de um trilho, provavelmente. Eu posso fazer também essa aqui é a largura do trilho. Então, porque vai ficar o comprimento aqui assim, né? Fica mais bonito quando o trilho é nesse sentido. E isso serve para uma colcha, isso serve para uma capa de travesseiro, o pé de cama, como eu comentei com vocês, né? Que as pessoas às vezes gostam de fazer não a colcha toda, gostam de colocar no pé da cama e depois as capas de travesseiro. Que às vezes já tem uma colcha lisa, então faz só um enfeite. Vejam que aqui eu tô fazendo o bloco com as combinações. Quem preferir pode misturar, pode trocar tudo, né? Ou se não tem para fazer 4 iguais, também pode lançar a mão do troca-troca, né? Das misturas diferentes, desde que se respeite sempre o claro e o escuro, ou estampado e liso, como queiram, embora que aqui o nosso estampado, ele também tá mais claro, né? Então, ficou como claro e escuro também. Vejam, tá dando para ver? Olha que lindo. Isso aqui, há poucos minutos atrás, não era nada. Era só um monte de tecidinho que eu mostrei, não é? Então, eu vou fazer as costuras e volto aqui para mostrar como é que ficou. Eu já tô apaixonada. Me digam se vocês... Depois a gente vai... Depois não, eu acho que eu vou fazer agora. Vou fazer agora. Um troca-troca, para ver o que é que vocês me dizem. Eu posso deixar os vermelhos sempre de 2 em 2, ou posso... Não sei se eu vou querer trocar, eu já gostei tanto assim, o que eu estava pensando era fazer isso, ó, trocar de lugar. Mas eu acho que eu gostei do sistema de blocos. Se vocês gostarem de tudo misturado, vocês façam aí, tá bom? Eu gostei dele assim, no sistema de bloco, e acho que vou manter ele assim, tá? Então, eu vou costurar agora e volto mostrando o resultado. Antes de costurar, enquanto eu estava alfinetando aqui, um com o outro, eu lembrei, acho que devo mostrar isso aqui também, porque às vezes as pessoas ainda não estão acostumadas com como vou fazer agora para que confusão vou fazer, vou trocar de lugar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, dobrei o de cima sobre o seguinte aqui, tô colocando 2 alfinetes. E aí, eu sempre indico fazer assim, ó, coloco o alfinete apontando com a ponta dele para o lugar onde eu vou costurar. Então, aí eu nunca me engano. Isso aqui é muito comum acontecer o engano quando a gente tá costurando quadrados. Porque aí tu já vai pra máquina, até que tu sai da mesa pra máquina, tu já não sabe mais qual é o lado do quadrado que tinha que costurar. E aqui, então, ó, coloquei um em cima do outro, bem certinho. Vou colocar 2 alfinetes apontados para onde vai ser minha costura. Ó, aqui não tá bem certinho. Para ficar bem certinho, eu tenho que enxergar só o de cima, não posso enxergar o de baixo, porque aí eu sei que eles estão bem um em cima do outro, tá? E aí, nós vamos fazer o que eu chamo de costurar em bandeirinha. A gente emenda tudo, isso aqui agiliza o nosso processo de costura. E eu vou mostrar também como é que eu faço o chamado a costura em bandeirinha. Que é comum entre as pessoas que fazem patchwork, mas como eu tô me propondo a fazer um vídeo para iniciantes, então vamos dar essa dica, porque isso otimiza o nosso trabalho, tá certo? Então, tô alfinetando os 2 últimos aqui dessa carreira e vou ali na máquina, vou posicionar a câmera para vocês verem como que é. Muito bem, aqui eu já coloquei em cima de uma régua toda aquela fileira para não me perder na sequência.
Então, também para facilitar, né, o trabalho aqui. Vamos lá. Primeiro da fila, posiciona o pé da máquina com a margem que eu já escolhi aqui. O pé da máquina sempre rente à beiradinha do tecido. Parei, não vou cortar a linha, vou dar só um espacinho aqui entre um e outro para poder cortar a linha depois, no final. Então, por isso que a gente chama de costura em bandeirinha. Aqui são nossos tijolinhos que estão sendo costurados como se fossem bandeirinhas. É bem importante a gente colocar eles certinho, o tecido um em cima do outro, sem ficar torto, para que o resultado fique bom. E vamos seguindo toda a fileira. Olha como isso agiliza o processo. Deixa tudo preparado antes e só emenda. Pois aqui está a nossa bandeirinha pronta, ó. E agora, então, é só, ou com cortador, ou com a tesoura, só cortar as linhas e deixar prontinha os nossos pedaços, né? União dos tijolos. E fazer a mesma coisa na outra. Eu vou fazer e volto aqui para mostrar como fazer a nossa emenda, então, tá certo? Espero que vocês estejam curtindo, já me digam se estão curtindo o vídeo, escrevam para mim se já conheciam o sistema bandeirinha. E agora, no sistema bandeirinha, ó, esse aqui eu abri para cima. Esse aqui, que depois eu vou bater com aquele, né? Eu vou sempre deitar a costura pro lado de uma das cores. Eu deitei essa aqui para lá, essa para cá. Essa aqui agora vai para lá, né? Que eu posso usar o ferro, posso usar a unha, posso usar o nosso rolinho mágico, que não é mágico, que é um rolinho que se chama de ferro frio, né? Aquele rolinho que eu uso nos vídeos. Cadê o meu? Só vou pegar ele aqui. Este. Então, eu passo o rolinho e já, ó, esse aqui. Esse aqui, a costura veio pra baixo. Então, eu decidi que eu vou colocar sempre pro lado do estampado. Poderia ser o lado liso também, mas não vai aparecer, porque eles não chegam a ser transparentes. Quando são transparentes, a gente escolhe sempre colocar pro lado a costura, né? Deitar a costura pro lado do tecido mais escuro. Mas aqui eu vi que não vai fazer diferença. Por que que eu tô fazendo isso? Porque na hora que eu for emendar, por exemplo, este com este, ó, essa deitou pra cá e essa pra cá. E aí, o que que eu vejo? Que eles estão batendo bem certinho, ó. E aí, eu não fico com um caroço muito alto se eu tivesse duas pra cá. Então, ficaria muito. Então, uma pra cada lado é o recomendado. Dá bem certinho, eu já sinto aqui no dedo, ó, que ele trancou. Que um tecido trancou no outro e a emenda vai ficar bem perfeitinha. Certo, gente? Então, quem tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Eu agora vou fazer todas as emendas aqui e volto. Aqui estão os 4 blocos, já todos costurados. Vejam como é que fica bonito o avesso. Eu deitei, depois as costuras, elas ficavam assim, né? E aí, eu abro, desmancho uns pontinhos aqui, porque a costura vinha até ali a ponta, desmancho um pouquinho aqui e abro essa janelinha atrás, ó. Que eu chamo isso aqui de ah, deixa eu ver. Isso aqui. Chamo de janelinha, esses quadradinhos. E aí, fica então, acaba que ficando todos o colorido deitado pro lado
do mais liso. Isso eu fiz em todas, ó. Isso dá um acabamento bonito no avesso e facilita na hora do quilting também, que não fica nada muito grosso, né? Porque fica tudo aberto um pouquinho para cada lado. E vejam, sempre nos encontros agora, na união deles, vai ficar um liso e um estampado, um claro e um escuro. Então, isso dá aquele nosso xadrez tijolinho, porque ele fica fininho e comprido, né? Agora é hora, então, de unir esse com esse, depois aqui e aqui. Ou então, esses dois e depois uma costura aqui no meio. E isso nós vamos repetir quantas vezes acharmos que queremos, né? Uma hora ele pode estar desse jeito, e depois vira o outro para lá, faz os encontros, desencontros, como a gente mais gostar. Então, era isso que eu tinha para o nosso vídeo de hoje. Eu fiz aqui um cálculo à mão, um desenho, né? Para vocês terem ideia de quantas peças vão precisar para um trilho. Por exemplo, o nosso tijolo tem 8 por 11, eu fiz aqui uma simulação do bloco, que ele fica unido, aberto, fora da peça, ou seja, sem, ainda com essas margens soltas aqui, ele fica com 20,5 por 27, quando está somente unido, sem estar na peça. Quando a gente costura um no outro, na peça pronta, vai comer 1,5 centímetros daqui e um daqui. Então, vai ficar com 19 por 25,5, cada bloco pronto na peça. Quantos blocos eu preciso, por exemplo, para um trilho de mesa que tenha 50 por 1,50? 16 blocos, porque eu já fiz o cálculo, que eu vou colocar 2 nessa sequência e depois eu tenho que colocar 8 para chegar no 1,5 metro. E colocando um do lado do outro nesse sentido, eu consigo 50 centímetros. Então, se eu quiser um trilho de mesa nessa medida, são 16 blocos, tá certo? E desse jeito vocês vão usar para calcular também se for uma peça mais comprida ou mais larga. E aí, gostaram do vídeo? E a técnica não é maravilhosa? Isso nos dá um prazer danado a gente poder aproveitar os nossos retalhos fazendo coisa bonita, que parece que foi muito planejado e, no entanto, não deu aquele trabalho todo que a gente imagina que dá depois que vê a peça pronta, não é? Pois eu ensino muitas outras técnicas, isso no Clube da Lia. E uma delas, que é muito procurada, é o tingindo com a lia. Eu ensino quilt em camadas, como esses aqui. Aqui eu tenho muitos tecidos tingidos. Para quem quer conhecer o Clube da Lia, clica aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, logo abaixo dos comentários, tem um link. Tu pode clicar lá e conhecer os meus cursos que estão nesse clube. É uma assinatura anual, onde a gente paga parcelas, né? Pode ser em 12 vezes, pode ser à vista, como a pessoa preferir. E tem acesso por 1 ano. Eu recomendo muito, não é porque eu sou a professora, mas eu tenho técnicas diferentes uma da outra e que muitas vezes a maioria delas a gente não acha no YouTube. Então, as aulas que eu dou aqui no YouTube são para mostrar a minha didática, como é que é o meu jeito de trabalhar. E se vocês gostam dos vídeos que eu ponho, é sinal que vão gostar das aulas que eu dou também, porque é o trabalho que me dá o meu sustento. Se gostam do vídeo, eu peço que vocês deem um like, deixem um comentário, porque isso vai fazer com que ele seja entregue para mais pessoas, e esse é o meu objetivo de estar aqui, espalhar um tanto do que eu sei gratuitamente, porque eu sei que é dando que se recebe, não é? É a lei do universo, o que nós oferecemos a gente também ganha. Pois então, me contem o que é que acharam do nosso vídeo de hoje, como é que vocês têm trabalhado aí, e se fez sentido para vocês essa técnica do tijolo xadrez, que eu achei maravilhosa. Me despeço por hoje e até o nosso próximo vídeo.